Não, né? Então, Não? é fé. Foi só para a senhora que eu dei do Pra tempo. mim foi. Acho que teve segunda-feira passada. Teve né? a Eu não tríplice vi, né? missão da igreja. Verdade, eu Aí nós tava. falamos só sobre a igreja. O que é Não, a igreja? senhora tava assim. Você que acreditava. Mas Eu eu não tô quero com amnésia. amnésia. Tá mesmo. A Bastante tríplice problema. missão Ele da falou só igreja. sobre a igreja. É porque é tanta coisa que tu está ensinando que está dando uma baralhada na cabeça. Eu não sei nem qual é o livro que ele está estudando mais. Bom, nós estamos aprendendo sobre a tríplice missão da igreja. É Atos 13, versículo 1 ao 3. Nós vamos fazer a leitura agora desse texto para a gente já começar a nossa doutrina. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Amém. Senhor Jesus, te damos graça pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, e através dela edifica a nossa vida. Pois é no nome de Jesus que oramos e pela fé te agradecemos. Amém e amém. Poder assentar. Bom, na segunda-feira passada, nós falamos sobre a igreja, a tríplice missão da igreja. Então, os irmãos precisaram aprender primeiro o que significava e o que significa igreja. Lembram bem da parábola do joio e do trigo, que é o destaque maior do que é a igreja? Porque tem gente que vem para a igreja e pensa que às vezes é só um mar de rosa. Não, irmãos. A igreja, né, foi semeada, foi plantada, foi fundada, como a gente aprendeu aqui, pelo Senhor Jesus, tá? E ela foi fundada na pedra angular, que é Ele mesmo. E a igreja também, semelhante àquela parábola do reino dos céus, que diz da parábola do joio e do trigo, que o semeador é o filho do homem, ou seja, é o próprio Cristo. A semente é a palavra de Deus, ou os filhos do reino, no caso da parábola, são os crentes verdadeiros, filhos de Deus, né? E o trigo, melhor dizendo, acho que eu estou até confundido, a semente, a palavra, o trigo que brota, então, é os filhos do reino. Só que quando se semeou trigo, no outro dia amanheceu o joio junto. E aí os cegos tentaram arrancar. E o Senhor disse: não, deixa crescer junto, que era o joio. E aí ele explicou que um inimigo veio à noite e semeou. A igreja, ela nasceu dos filhos do reino mesmo. Mas, infelizmente, né, o inimigo infiltra, né, no meio da igreja o joio. E são aqueles cujo coração não perdoa, é magoado, é triste, aquela confusão que tem. E eles não são os verdadeiros. E a gente não pode botar para fora. Ninguém pode excluir. E o que é que tem que acontecer? Tem que conviver junto. Né? Tem que conviver com aquela tranqueira junto. É aquele crente que é mal-humorado, não perdoa, é tribulado, mas é crente. Deixa ele lá. Tá? Não adianta botar para fora, não. Quem vai fazer isso é Jesus, através dos seus anjos, na consumação do tempo. Tá bom? Então, nós falamos muito sobre isso na lição, na segunda-feira passada. E hoje, já que a gente sabe agora o que é igreja, que é para a gente não se confundir mais, né? Então, dentro dela tem os verdadeiros, mas tem aqueles que são falsos. Os verdadeiros são o trigo, e os falsos são o joio. Tá? Então, a gente não pode mais se confundir. Ela nasceu na essência dela só de trigo. Né? E o inimigo ali, então, acabou colocando o joio. Aquilo que eu falei, né? Nosso coração, nosso coração, nosso coração. Se nós obedecermos o Espírito Santo, seremos trigo. Mas se a gente ficar aí querendo obedecer o cão, a gente acaba virando joio dentro da igreja do Senhor. E agora nós vamos para a nossa missão. Foque a missão para o trigo. Pelo amor de Deus. Não vai ficar focando para o joio. A missão da igreja, que é o trigo, tá? E a primeira dela, e a mais importante, é exatamente com relação a Deus.
A primeira missão da igreja é para com Deus. A segunda missão da igreja é para consigo mesma, entre nós. E a última missão da igreja, não menos importante, é para o mundo, para os pecadores lá fora. Mas a primeira é para Deus. Irmãos, quando nós falamos dessa missão, a missão voltada para Deus, a missão da igreja para com Deus, nós queremos falar exatamente do cristão em serviço, ou o serviço cristão. Estamos falando do cristão servindo a Deus. Servindo a Deus. Mas o que é esse serviço? O serviço do cristão a Deus nada mais é do que a sua adoração. Tá? Adoração. Esse é o nosso serviço. A nossa primeira missão para com Deus é adorá-lo. É servi-lo. É cultuá-lo. É glorificá-lo. É exaltá-lo. Tá? É dar o devido valor a ele. Tá? Esse é o primeiro, mas tem cristão que não sabe. Entendeu? Tem cristão que não sabe. Por que eu digo para você que tem cristão que não sabe? Porque tem cristão que vem para a igreja e ele não sabe o que tem que fazer. E às vezes vem com a motivação errada. Né? Ele vem com a motivação errada, ele vem para receber uma oportunidade. Então, eu nunca essa pega uma oportunidade, sabe por quê? Porque eu tenho me deparado nesses últimos anos de igreja. Meu irmão, parece que o púlpito tornou-se para muito crente o fim. Entendeu? O seu maior objetivo. Meu querido, ele está aqui. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é acréscimo de responsabilidade. Cada vez que você vem aqui e dá uma palavra ou canta, você está aumentando a sua responsabilidade. Porque o que muito for dado, muito será cobrado. Isso aqui é para exaltar essa palavra que está bem aqui, ó. Por isso que é público. E se nós nem pudéssemos aparecer, seria melhor. Se a gente pudesse ficar bem escondido e deixar só a palavra, era melhor. Mas tem gente que usa isso aqui como plataforma, né? Como holofote. Aí, todo penteadinho, tudo bonitinho, tudo gel. Né? Vai ser mais cobrado. Porque dependendo da motivação que você vem para cá, você pode ser absorvido por Deus, você pode ser condenado por Ele. Lembre-se que um dos julgamentos será as nossas palavras. Deus nos julgará segundo as nossas palavras. Lembre-se disso. Voltando para cá para o texto. Adorar a Deus. Essa é a missão da igreja. Se a gente perder isso aqui de vista, irmão, acabou a razão da igreja existir. Acabou. Porque nós temos que ter esse entendimento de que a nossa primeira missão é adorar. É buscar. Não tem gente que já chega aqui com um mês de crente, aí o camarada já quer sair evangelizando, já quer sair fazendo isso, já quer pregar, já quer ir lá para Camboriú, e ele já quer rodar. Ele ainda não entendeu que a primeira missão dele é se alicerçar, é adorar a Deus, glorificar o Senhor, é aprender bem o serviço cristão. Como eu devo servir? É isso. Porque eu não posso sair servindo as pessoas sem saber como servir. Você está entendendo? Já imaginou se eu chamar alguém aqui para sair servindo, se ele nunca serviu o chá direito, ele vai matar todo mundo. Aí, né? Ele não sabe. Tem que primeiro saber, aprender, conhecer, ter relacionamento com aquela situação, para poder você então desenvolver um bom serviço. A adoração é a coisa primária. E vocês sabiam que é tudo que o diabo deseja é arrancar isso da gente? Porque ele quer que essa adoração seja focada para ele. Tá? Bora lá para Mateus 4:10. Mateus capítulo 4, versículo 10. Pode. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em outras traduções está escrito: vai-te, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto.
O que nós precisamos entender com serviço, servirás, é adoração, é prestação de culto. E o diabo, ele quer distorcer isso porque ele quer que a nossa adoração, nossa prestação de culto seja canalizada para ele. Ele tentou fazer isso com Jesus. E Jesus disse, não vou me dobrar diante de ti, não vou me curvar, não vou te adorar. Está escrito que a gente só adora a Deus. E somente a Ele a gente presta culto, ou seja, a gente serve. Então, a primeira missão da igreja é adorar a Deus. É prestar culto ao Senhor. Irmãos, quando a gente aprender isso, a gente não vai mais chegar na casa de Deus para oferecer um culto perereca. O que é o culto perereca? O culto perereca é aquele que uma hora tu dá glória a Deus e outra hora tu abre a boca. Uma hora tu louva, e daqui a pouco tu tá assim. Eu pensei que era um sapo, eu saí pulando. Eu também. Cochila! Desaba! Entendeu? Eita, Deus. O culto perereca é aquele culto que a gente vem para a igreja, mas morrendo do que querendo adorar Ele. A gente vem fazer das cadeiras da casa de Deus o nosso sofá. Olha. Isso é culto perereca. É. Entendeu? Isso não pode. Tá vendo como é importante vocês aprenderem? Não pode acontecer. E não é por falta de chegar em casa e falar isso. Sabe por quê? Não, eu sei que não é. Não é. Tá aí a Rebeca, não é. A gente está diante do juiz. Tu vai lá pro juiz por fora, tu vai ficar assim. Fica! Vai escutar uma dele na mesma hora. Fica! Vocês estão entendendo? Prestar culto, dar atenção, valorizar. A gente tem que entender que a gente, apesar de que a gente vem para se rever como irmãos em Cristo, e a gente fica muito alegre um de ver o outro, mas a prioridade não é isso. A prioridade é glorificar a Deus. Por isso que se eu vir para o culto e não der ninguém, só der eu, o pastor e a fã, eu não vou ficar triste. Meu Deus, se for duvidar. É isso! Você vem para adorar a Deus ou você vem, entendeu? Primariamente, a gente precisa aprender a adorar a Deus. Se Deus só você, Jesus, eu tô sozinho hoje eu extravasar. Porque eu tô só, né? Eu grito, eu pulo, eu berro, glorifico, planto bananeira. Pelo menos ninguém vai ficar me apontando o dedo. Mas o que eu quero dizer com isso, extravagância à parte, o que eu quero dizer com isso é que o nosso foco ao vir para a casa de Deus é se alegrar pelo Senhor. Por que hoje a maioria está vindo triste? Porque ele ainda não entendeu o que é adoração a Deus. Quando tu pega os salmos são os salmos de Davi, ou os salmos todos da Bíblia, eles são canalizados para que a gente adore e louve a Deus. Não tem um salmo que ele já te diz assim, quando tu entra pelo santuário de Deus com louvor, não tem um salmo que já fala isso? Né? Nos teus atos com louvor, com adoração. Não tem outros que dizem assim, adorai a Deus na beleza da sua santidade. Todos os salmos eles são direcionados para que a igreja entenda que a primeira missão dela é adorá-lo. Então a gente não pode vir para cá e simplesmente passar tempo. A gente não pode transformar a adolescente, a casa de Deus, num parque de diversão. E eu disse que eu ia pegar vocês. É hoje. A partir de hoje que eu estou ensinando, eu sou o primeiro ensino, depois eu conto. A partir de hoje, faça bem pipi em casa. Quando a bexiga doer, segura. Tá? Segura essa bexiga. Para você não estar passando para lá. Porque você só faz xixi quando chega aqui. Não, mijadeira é uma coisa terrível. Então, no máximo, é uma vez só. Uma vez só. Tem uns aqui, né, Samuel? Que levanta 2, 3. Dá uma sede, para quem está no deserto do Saara. 1h30 de culto, o camarada vai 2, 3 vezes no banheiro, bebe não sei quantos litros de água.
Uma hora e meia de culto. É Né? engraçado, cara. Não vai ter toda a família. Lá na igreja. Tá entendendo? Eu falo. Por quê? Esse que eu falo, mano. É exatamente isso. Mas eles são adolescentes, né? São crianças. A gente tem que relevar exatamente por serem isso. Mas o que falar de adultos que fazem isso? Não é? Então, a primeira missão da igreja é adorar a Deus. Adorar. Está aqui para valorizar, na verdade, quem deve ser valorizado. E é Deus. É o próprio Deus. A gente tem que aprender a adorar a Deus mesmo, de todo o coração. Tá? Em Atos 13, versículo, capítulo 2, o que está escrito lá, que a gente acabou de ler, a nossa leitura oficial? Está escrito a parte A. E servindo eles ao Senhor. Está escrito que eles serviam o pastor? Está escrito que eles serviam a dirigente de oração? Está escrito que eles serviam ao líder de mocidade? Eles serviam ao Senhor, porque quem serve ao Senhor se submete àqueles que por ele são enviados. Vocês entenderam? Vocês já pensou que eu estava pregando aqui para vocês obedecer a líder, né? Quando a gente obedece ao Senhor, a gente vai obedecer a nossa líder. Porque quando a gente não obedece a nossa líder, é sinal que a gente não obedece o Senhor também. Porque a nossa líder foi enviada pelo Senhor. Entendeu? Quando eu não obedeço o meu pastor, é porque realmente eu não quero obedecer ao Senhor. Eu estou falando aqui, obediência no Senhor. Tá? Tem muita coisa que o pastor manda a ovelha fazer que não tem nada a ver. Muita coisa que se cobra que não tem nada a ver. Né? É a mesma coisa em qualquer departamento. Tem horas que a gente percebe que cada cobrança é esdrúxula, sem sentido e que não traz edificação nenhuma. Então, né? Mas quando a gente serve ao Senhor, de fato, que a gente adora, que a gente está ali para servir ao Senhor, a gente está de prontidão. Preste atenção que todo crente de trigo, ele está sempre de prontidão, para toda e qualquer situação. Tá? O que precisar, ele está de prontidão. É esse espírito de prontidão que a gente precisa ter ao servir a Deus. Quando Paulo vai falar de obreiro para Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te ao pastor. É isso? Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Então é isso que é adoração, é a gente se procurar se apresentar diante de Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez, para a igreja de Roma, ele diz o seguinte no capítulo 12 de Romanos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto a Deus. Aí ele vai falar do corpo, né? Mas resumindo tudo aquilo, é o culto a Deus. É o culto ao Senhor. Então que nós possamos ter esse entendimento de que, em primeiro lugar, é a adoração a Deus. De que eu preciso me apresentar para Deus, né? Santificado. Deixa eu ler esse texto. Vou ler rapidinho. Se eu não terminar hoje, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional. Por isso que não dá para a gente ficar rodando sem ter noção de onde eu estou. Eu estou bem aqui, irmãos. Eu já fiz uma visão panorâmica e na minha frente tem um púlpito de vidro e atrás de mim tem uma parede. Se o meu culto é racional, eu não perco o meu raciocínio. E se eu não perco o meu raciocínio, o Espírito de Deus pode me alegrar, me tomar, mas eu não posso me esquecer que eu tenho um púlpito de vidro na minha frente. Porque é racional o culto. Não posso me esquecer. Eu posso sapatear, mas eu vou ter que me sapatear bem aqui, ó, sem 1 milímetro nem pra lá e nem pra cá. Porque se eu vir pra cá, eu bato no pé. Não tem gente que faz isso no culto? Ele sai rodando as cabeças. Ai, pai, cuidado. Não dá nem com a cara da coluna.
Irmão, o culto é racional, pelo amor de Deus. Eu não estou proibindo você falar em mistério e sair rodando. Mas, por favor, observe. Opa, tem uma coluna bem ali. Né? Então deixa eu ir para cá, para lá, para ali. Uma vez eu peguei a mãozada por cima da gente desse negócio. A gente apanha. Coitadinho, a gente tá lá na sintonia com o Espírito. Oh, Senhor, faz a tua... Ei, pá! Do nada. Por causa de um descontrolado. O culto, irmãos, é ao Senhor, não é o culto a mim mesmo. Porque tem gente que é exibido. Aí, filha. Aí a gravata vai até pra lá. Aí tem uns que param. Não. Porque o culto é racional. Procura apresentar o seu corpo em sacrifício. Jejua, meu irmão. Consagra a tua vida. Põe a tua vida no altar. É isso. Presente-se santo. Que é santidade? Não, pastor, santidade é isso. Isso não é santidade. Santidade é eu ver o pecado e me afastar dele. Me separar dele. Santidade, irmãos, é simplesmente eu temer a Deus e obedecer a palavra para não viver a prática do pecado. É eu me chegar para Deus. Santidade é eu orar, ler Bíblia, jejuar, estar pronto para servir a Deus no tempo. Isso é santidade. Santidade não é o saião, não é o cabelão, não é... Vocês estão entendendo? Não é o exterior. Tudo isso é bom? É agradável a Deus? Sim. Mas isso não é sinônimo de santidade, isso é resultado dela. Isso é resultado. A santidade está aqui dentro, ó. Está aqui dentro. Dentro da minha alma. De eu temer. Eu não vou adulterar, não. Não é porque a minha mulher até me dá uns 200 milhões de motivos, vamos dizer assim. Mas eu temo a Deus. Então eu não vou. Vou me prostituir. Não vou ficar mentindo, enganando. Não. Eu temo a Deus. Eu tenho temor a Deus. Se santifica. A santidade é aperfeiçoada pelo temor, irmãos. Quanto mais temor o crente tiver, mais santo ele vai ser. Mais santo. Então, aqui nós vemos aqui a adoração. A primeira missão da igreja é a gente aprender a adorar a Deus. E quando eu falo de cultuar a Deus, servir a Deus, é se chegar a Deus. É se chegar. Entendeu? Porque quanto mais perto você estiver de Deus, mais santo você se tornará. Quanto mais longe tu estiver do pecado, mais santo você se tornará. Vocês estão entendendo? É isso. E a gente tem que aprender a cultuar a Deus de fato. Eles estavam servindo a Deus. Todos eles aqui servindo a... Olha, aqui tem mestre, tem doutor e tem profeta. Mas nenhum deles são exibidos. Todos eles estão ali no lugar de humildadezinho, esperando a ordem de Deus. Irmão, servir a Deus é estar debaixo de ordens. Esses que querem agir da sua própria forma, andar da sua própria maneira, fazer aquilo que ele quer, querido. Estava todo mundo, era profeta, só era cabra bom, era Saulo, era Barnabé, era aquele um que foi criado com Herodes, Manaim, era só homem de Deus de oração. Mestres como Saulo, poliglota, mas estava todo mundo ali, ó, esperando o agir de Deus, debaixo da ordenança do Senhor, debaixo da autoridade divina. Ninguém estava botando a asinha de fora e querendo dizer, né, porque Deus já me revelou. Eu preciso para quê? Eu nem preciso falar para esse pastor. É porque eu tenho que fazer isso aí. Irmão, quando o crente começa a fazer esse tipo de coisa, é sinal que o diabo já botou no coração dele a semente do joio. Ele já está pulando a desobediência. Ele já está, sabe, já está pipocando da desobediência. Não vai dar certo. A caminhada desse crente, cedo ou mais tarde, vai ser queda. E Deus nos fez trigo e não joio, para a gente adorar Ele em espírito e em verdade. Olha, a palavra adoração significa literalmente prostrar-se. Prostrar-se, que quer dizer reconhecer o valor de alguém, o valor dele. Quando eu me prostro diante de uma situação,
eu estou reconhecendo o valor daquela situação. Eu estou dando o devido valor a ela, a dignidade a ela. Então, a adoração nada mais é do que prostrar-se. Ah, pastor, então agora eu já sei. A minha adoradeira vai ser uma bênção. Lembra que a igreja é joio e trigo. Então, se o trigo curva, o joio também curva. Se o trigo baixa a cabeça, o joio também baixa. Por isso, prostrar-se. Não é uma coisa essencialmente estética, fora, externa. Mas o prostrar-se aqui, acima de tudo, é interno. Porque tem gente que consegue, com a maior maestria, se curvar. Quer que eu te dê um exemplo na Bíblia? O Senhor contou a história de 2 filhos. O primeiro, ele disse: meu filho, vamos para a minha vinha trabalhar hoje? O que foi que ele falou para ele? Quem lembra? Vou, pai. Ó, reconhecendo aparentemente a autoridade paterna. Vou, pai. Mas a Bíblia diz que ele não Foi. Exatamente. Exatamente. Ele não foi. Tá? E pro outro, disse: vamos para a coisa? Ele disse: não, pai, não quero ir não. Foi sincero, não estava com vontade. Mas foi, né? Mas o coração, entendeu? É isso, é o prostrar do coração. Do coração arder, não, é teu pai. Dê dignidade a ele. Honre ele, valorize ele. Ele pode ser o que for, mas é seu pai, te criou, te sustentou, te entendeu? Aí aquilo bateu. Ai, não, eu vou. E foi. Aí Jesus perguntou: qual dos 2 obedeceu? O que disse que não ia, mas foi. Por quê? Porque a adoração a Deus e a gente se prostrar aqui dentro, no externo. Irmão, tem muito profissional de adoração na igreja. Você sabia que no período do antigo Israel existia mulheres que eram contratadas só para chorar em funeral? Aí fazia aquela comoção. Isso era só para fazer os outros chorarem. Mas elas não estavam sentindo nadinha que aquele morto era nada para elas. Elas estavam sendo remuneradas. Vocês estão entendendo? Tem gente que é ator na igreja. Chora. Mas aqui dentro do coração, A música não fala. só que Deus conhece a gente aqui dentro. Com essa capa aqui fora. Tá? E naquele dia, esse joio mentiroso, falso, enganador, consegue enganar até o pastor, até os crentes. Irmão, tem gente que está num nível de falsidade tão grande dentro da igreja que ele engana a igreja inteira. Todo mundo diz: não, é homem de Deus. Não, pastor, é homem de Deus. Aí, pastor, é homem de Deus. Está sem visão. Não ora também direito. E entra tudo no bar. A igreja toda enganada. E o charlatão está lá. Eu sou cara. Porque a adoração é para ele. Porque quando a gente adora a Deus, Adeilton, a gente adora a Deus.